Boa tarde, hoje é dia 13 de fevereiro de 2020. Vamos iniciar aqui. Vamos iniciar mais uma gravação a respeito dos trabalhos espirituais, a respeito do despertar da consciência, a respeito de como alcançar aí uma mente, ter uma mente, né? Alcançar uma coisa muito... Mas ter uma mente livre, né? Aquilo tudo que o Krishnamurti já falava antes. Ter uma mente livre, uma mente vazia para podermos ter uma compreensão a respeito de nós mesmos, né? A respeito da vida, de nós mesmos, do absoluto. Ter uma vida mais serena, tranquila, uma qualidade de vida melhor, né? Então, a questão toda que eu venho falando nesses vídeos, desde quando eu comecei em 2015, se não me engano, a proposta é fornecer o conhecimento, né? Fornecer o conhecimento do seguinte modo, é uma síntese, é um resumo, né? Não é o conhecimento todo, não. O que eu passei, que eu deixei, que estão registrados, são resumos, são sínteses de algumas escolas, onde ou alguns, né, líderes espirituais, onde eu procurei deixar aqui uma lembrança, um pouco do conhecimento deles, né? Que eu estudei, e sou estudante, né, sou buscador. Então, durante esse tempo todo, tudo aquilo que eu aprendi, eu registrei nesses vídeos, entendeu? Então, espero que eles possam contribuir de alguma forma, né, para aqueles que não sabem nada, para aqueles que almejam um despertar de consciência, ou para aqueles também que almejam ter um pouquinho de conhecimento para poder começar a dar os passos mais avançados na senda iniciática, na senda espiritual, no caminho espiritual, entendeu? Então, eu deixei esses vídeos com esse intuito, com esse objetivo, de ajudar. Eu não sou mestre, não sou guru, esse que está falando aqui é um eu, é um conceito, né? É um conceito criado no tempo, é um observador, é um percebedor. Então, através desse observador, que sou eu, né? Desse pensamento, eu deixo esse legado para todos vocês, esses princípios, né, místicos, metafísicos, pelo menos para dar uma introdução. Então, depois, vocês pegam o fio, né, dessa introdução e vão seguindo com os próprios pés para a busca do eterno, né? Porque tudo, ou retorno ao eterno, tudo tem que ter um princípio, tudo tem que ter um começo. Então, o que pouca gente tem, né? Essa vontade de se autoconhecer, se descobrir, de saber quem ela é, de melhorar a sua forma, a sua estrutura, a sua qualidade de vida, de melhorar a si mesma, de conhecer a si mesmo, entendeu? Tem muita gente que não esquenta a cabeça, não está nem aí, não. Então elas só querem a busca desenfreada pelo prazer, pelos prazeres da vida, né? O acúmulo, né? Pelo acúmulo de bens materiais, posses, dinheiro, festas, diversões. Então, as pessoas, elas estão interessadas no prazer, na busca, nos seus interesses, entendeu? E essa coisa do conhecimento, isso que eu estou falando aqui, isso foi deixado de lado. Muita gente não está nem aí, entendeu? Então, eu não estou preocupado com essas pessoas, eu não me importo com isso, porque o importante aqui agora, nesse momento, é deixar registrado essas migalhas de conhecimentos, né? São migalhas. Eu considero isso como são migalhas, porque
o conhecimento dessas ciências esotéricas e místicas é muito profundo, entendeu? E foi o que foi acontecendo comigo é que uma força dentro de mim me impulsionou, ou me impulsiona até hoje nessas buscas. Depois, quando eu iniciei, muitos anos atrás, eu recebi a instrução de um guru, né, de um amigo, que deixou-se uma espécie de um embasamento. Então tem vídeos que eu fiz, os primeiros vídeos eu fiz esses comentários, né? Então não ficou muito bom não, porque o celular também na época não era muito bom, eu também não sabia me comunicar direito, eu tinha uma certa dificuldade, mas eu deixei alguma coisa, sabe? Dá para arroz com feijão, vamos dizer assim. Então depois, com o tempo, foi passando, outras instruções que eu tinha já adquirido através de cursos que eu fiz, entendeu? De filosofias Rosa Cruz. Eu acho que Rosa Cruz é uma escola fantástica. Eubiose, né? A Gnose, do Samael Weor, a escola do Quarto Caminho, do Gurdjieff, e muitas outras, entendeu? E alguns outros autores iniciados, né? Como o Dr. Jorge Adum, o Rodolfo Steiner, né? O Max Heider, o Harvey Spencer Lewis, entendeu? Então, agora, nesse instante, eu não estou preocupado com nada disso. Agora, nesse instante, eu vou deixar aqui mais comentários a respeito do Advaita Vedanta, a não dualidade. Entendeu? Então, nesses poucos minutos que eu vou falar aqui, eu vou dizer algo muito importante sobre o eu, sobre a consciência, sobre o eu conceitual e sobre o tempo e espaço, entendeu? Eu já tinha falado isso no outro vídeo, porém vou acrescentar alguns detalhes, como por exemplo, um que eu achei muito interessante é a respeito do absoluto, né? Da consciência pura. A consciência pura, né? Somos nós, é o númeno, somos nós, vivendo, vamos dizer assim, na não dualidade. Isso é uma expansão tão grande que é difícil esse eu criado no tempo, dizer algo de uma coisa absoluta, intemporal, ou atemporal, né? É uma coisa onipresente, onisciente, sabe? Então, apesar de sermos Deus no absoluto, e de Deus estar aqui agora conosco, presente, nessa forma, é a mesma consciência. Aquela consciência absoluta, quando ela está dissolvida no todo, ela não tem consciência dela mesma, mas ela tem consciência cósmica, absoluta, de tudo e de nada ao mesmo tempo. Mas essa mesma consciência cósmica, essa mesma energia, ela também está aqui dentro desse aparato fisiológico, esse corpo que você está vendo aí, em mim, em você, em todos os seres humanos. Nós temos uma energia, uma consciência pura que está agora se manifestando nessa forma. Só que quando ela se manifesta nessa forma, ela, vamos dizer, ela se molda, ela se adapta, ela se identifica com essa forma que esquece de si mesma, vamos dizer assim. Ela esquece de si mesma porque ela entra nesse aparato fisiológico, se identifica com ele e com a mente, esquece de si mesma, e porque também tem um detalhe muito importante, ela entra para o tempo, ela entra no tempo, no espaço. Então, mas ela continua sendo ela mesma, ela continua sendo a consciência pura, cósmica, o eu real. Mas, devido à nossa ignorância, que é o conhecimento que nós vamos adquirindo
nessa forma, de acordo com as identificações, isso vai causando uma espécie de objetificação. Então essa objetificação, ela surge como uma espécie de fazer, de viver, de experienciar, vamos dizer, de tudo isso. Então o que acontece? Quando isso surge, quando isso acontece, vamos dizer assim, para ficar bem fácil, cria-se um eu conceitual, cria-se esse observador que está falando com você, esse eu conceitual. Só que ele, com o tempo, ele vai desenvolvendo, porque ele vai formando um arquivo, uma memória. Então a memória, ela por si só, ela gera o pensamento, vamos dizer, ela se transforma em pensamento, então ela é pensamento. Então o pensamento é tempo. Então você entra no tempo e o pensamento e a memória, que forma todo um passado, tudo misturado, é você. É esse eu conceitual, que é o buscador, que é esse que está falando aqui. Está entendendo? Então, eu sou a consciência cósmica, eu sou um Deus, todos vocês, todos nós, somos Deus, mas ao mesmo tempo vivemos presos numa conceituação, numa objetificação, numa dualidade. Aí onde existe aquela que eles falam, né? Os fenômenos, por causa do tempo, tem um início e tem um fim, então tem uma durabilidade. E o espaço é onde justamente a consciência, quando ela está no espaço restrito, ela fica presa, vamos dizer, ela presa por causa do volume. Onde tem espaço tem volume. Você está entendendo? Então, esse eu conceitual, esse número, que sou eu aqui agora, busca uma compreensão, justamente para quê? Para quê? Para mim voltar à minha origem novamente, voltar ao meu estado original, ao que eu era antes de eu manifestar nessa forma, nesse aparato que você está vendo aí, nesse corpo físico, nesse eu que foi formado, nesse pensador aqui. Então, a questão toda, até aí fica fácil de entender, mas a questão toda é quando esse eu pensador, que é o pensamento, porque o pensamento ele é uma máquina de produção de imagens, que vai produzindo imagens por causa da memória, do tempo, vai produzindo imagens, e você se perde nessas imagens e vai formando toda uma bagagem, uma memória no seu inconsciente, em você. Você está entendendo? Aí o que acontece? Através das identificações, você acaba esquecendo desse estado original, desse estado primordial. Então, através dessas identificações, que é uma imaginação, né? Isso tudo é imagens em ação. Então, o que acontece? A sua mente fica abarrotada, sua mente não fica, vamos dizer assim, limpa, livre, para poder ver, observar, testemunhar todo esse processo, todo esse movimento do pensamento. Se você algum dia conseguir ter essa percepção, de ver essa movimentação toda, tudo isso que eu estou te falando, você basicamente já está no caminho do autoconhecimento. Isso já é um autoconhecimento. Isso fique bem claro para que todos entendam que através do autoconhecimento, do autoconhecimento, você vai seguir adiante para a fraternidade. A fraternidade mais pura, através da consciência pura, que é o amor. Então, o problema começa, os conflitos, o medo, o problema, as identificações, a raiva, a ira, as luxúrias, tudo isso é um mecanismo temporal, tudo isso está dentro do mecanismo temporal, tudo isso forma um tempo psicológico. E dentro desse tempo psicológico, que é a memória, que ela contém, vamos dizer assim, o feixe de memórias, né, que é passadas, presentes e futuras, isso tudo está passando pela sua consciência, pelos seus estados de consciência, passando por você, e você confunde nisso, se perde aí, projetando, né, para o passado, para o futuro, e você se perde aí. Então você esquece de si mesmo. Entendeu? Então, ter
ter a percepção disso tudo é a nossa única certeza de voltarmos novamente a nosso estado de origem, a nossa consciência pura, ao eu real, a Deus, ao fluido cósmico universal. Entendeu? E só que, o que acontece? A gente não consegue ter essa percepção disso, essa apercepção disso, porque a nossa identificação com a matéria, presa num tempo, num corpo, a gente se identifica tão fortemente com isso que a gente acha que é o corpo, a gente acha que é a mente, a gente acha que é esse emocional. Então, as coisas só vão complicando e você não acorda. Entendeu? Então, teve vários autores, teve vários líderes espirituais que tentou explicar isso, cada um explicando da sua maneira, do seu estado de consciência, do seu modo de ver, né? Para poder fazer com que a humanidade saia dessa lama, né? Saia desses conceitos, saia dessas regras, saia dessa matrix, que isso tudo gera uma matrix, forma uma matriz. Então, meu amigo, minha amiga, se estiver vendo esse vídeo, o que eu desejo a vocês é que vocês não percam mais tempo com coisas, com bobagens, com coisas corriqueiras, com fantasias, com coisas que não te levam a nada. Simplesmente, porque eu posso dizer que vocês procurem meditar, entendeu? Uma meditação, esse contato com o divino, entendeu? Através da meditação, através do serenar da mente, ao aquietar, né, do corpo e da mente, vocês consigam fazer esse retorno. Porque a meditação, ela tem esse objetivo, ela ajuda, mas é uma meditação onde você vai aprender a estar atento passivamente. Você não vai fazer nenhum esforço, nenhum não devo, simplesmente você vai ficar quieto, ficar no aqui e no agora, presentificando aquele momento. Então aí sim é possível você ver, através da atenção, do silêncio, da quietude do cérebro, do aquietamento das células cerebrais, do silêncio, você começa a perceber, ou perceber, né, esse observador, esse que vos fala aqui, ó. No caso é você com você e eu comigo mesmo, tá? Eu só estou dando um exemplo. Então você vai começar a ver esse observador em movimento, em ação o tempo todo, que é você, é o eu conceitual. Então, a única forma de você parar esse eu observador, esse conceito, essa conceituação, esse eu percebedor, esse sujeito, é você dar atenção, você estar no estado de atenção. Porque você estando no estado de atenção, você aniquila completamente a imagem, o medo, a ira, a inveja. Você aniquila aquele alguém, esse eu conceitual, esse observador, é aquele alguém que você pensa que é um conceito. Na verdade, isso aí é uma formação conceitual, isso aí é um pensamento que produz imagens, que é como se fosse uma máquina. Cada pensamento é uma imagem, então você funciona na sua mente em imagens o tempo todo, então criou esse eu. Então esse eu, ele, na medida que você começa a ficar atento, vigilante, observador, atento, apenas atento, no estado de atenção, esse alguém que você pensa que ele vai deixando de existir, já vai ficando para segundo plano, que até então ele está em primeiro plano. Então, na medida que você ficar mais em estado de atenção, mais vigilante, atento, cônscio, esse eu, esse observador, ele vai para segundo plano, ele vai deixando de existir. Você vai ficando mais passivo,
Porque o eu observador, ele fica falando eu isso, eu aquilo. Ele é o eu em primeira instância. Ele é o eu, ele quer buscar o tempo todo. Ele é o ego, forma o ego aí. Ele quer coisas, ele deseja, ele pensa. Na medida que você percebe esse movimento, percebe esse eu em movimento, porque, segundo Krishnamurti, o eu é a nossa casa. Então, na medida que você fica atento, observa ou percebe esse eu percebedor, ou a percebe, né? Você vê, mas você é um olhar para você mesmo, sem condenar, sem criticar, sem analisar, sem julgar, sem se criticar. Você vai só ver, através da atenção, esse processo, esse mecanismo em funcionamento, em andamento, essa mecanicidade, né, do eu em primeira instância. O que é que acontece aí? Ele vai perdendo as forças, ele vai para uma segunda instância, ele vai para o segundo plano, aí nasce uma luz, uma soma de toda a energia, uma grande mutação, uma atenção. Essa atenção, ela vai te libertar, ela vai te libertar do tempo, do conceito, né? Do eu conceitual, ela vai te libertar, onde você poderá aí fazer essa conexão com a grande realidade, onde a primavera ela vai saber ou vai reconhecer o que é um verão, nesses bons tempos, nesses bons dias. Então, há uma grande mutação nas próprias células cerebrais, porque a atenção é um poder, entendeu? É o único poder que vai inibir esse eu que te mantém preso no tempo, esse eu fazedor, que cria essas objetificações, que cria a divisão entre sujeito e objeto, entendeu? Aí quando você estiver, não vai haver mais eu. Essa atenção, você vai ficar naquele estado de observação, que eles falam de tem um experimentador, coisa experimentada, e tem a experimentação. Você vai ficar naquele estado de total experimentação, de percepção total. Nesse estado de percepção total, tudo pode acontecer. O divino, todos falam, o imanifesto, o inominável, entendeu? Ele pode manifestar, porque ele é você é ele. É a mesma consciência. Então a consciência é essa grande, vamos dizer assim, essa possibilidade que faz com que Deus, que faz com que o inominável, ele consiga, do estado de não reconhecimento que ele tinha antes, que ele não tinha consciência dele, ele passa, através da consciência dele, manifestada aqui, num tempo, num espaço e num corpo, ter a consciência de si mesmo. A consciência, ter consciência dela mesma. Então, além de tudo isso, esse eu, esse você, tudo isso é um engano. Tudo isso está sendo imaginado. É uma imaginação. Não vai existir nem eu, nem você. Não vai existir mais imaginação. E o próprio pensamento também, com todas as tuas propensões, vai ter o seu lugar próprio. O pensamento vai ter o seu lugar próprio. Não o pensamento desvirtuado, o pensamento que está no campo da imaginação. Então, é esse o recado que eu estou deixando hoje, né, para todos, que todos nas suas meditações, através de uma
de uma consciência passiva, comecem a olhar para dentro de si mesmos e ver esse divisor, né? Ver que tudo isso não passa de uma ilusão, vamos dizer assim. Nós estamos dentro de uma ilusão e não conseguimos sair dela, entendeu? Mas existe essas possibilidades, né? Então, como nós estamos no mundo das possibilidades, isso são possibilidades que eu estou deixando como uma contribuição para todos. Então, cada mestre teve um jeito de descobrir isso, entendeu? Então, eu acredito que porque teve muitos que utilizaram de técnicas e práticas das mais diversas. Isso é uma questão pessoal. Aqui eu não estou deixando método, não estou deixando técnica, prática, nada disso. Aqui é uma oferenda, né, vamos dizer assim, é uma contribuição de mostrar para você mesmo. Você veja em você, igual eu estou olhando para esse celular, você veja em você através de um espelho e consiga sair dessa ilusão. Você consiga ver o seu processo, todo esse mecanismo funcionar de ilusão dentro de um tempo espaço, dentro de um mecanismo psicológico. Você vai ver que nós estamos presos numa cadeia interminável. Então, um pensamento, você consegue às vezes subtrair uma imagem, mas se o pensamento continuar, ele vai produzir outra imagem. Você tira aquela outra imagem, mas se o pensamento continuar, vai formar outra imagem. Então é como se mudasse de uma religião, você aprendesse uma técnica, aí você cansasse, aí você saísse daquele, entrasse para outra, e assim vai sucessivamente, entendeu? Então isso não tem fim no tempo. Aqui, a primeira coisa a coisa mais importante que eu estou dizendo nesse vídeo aqui, é você começar a ver, a perceber que isso tudo é uma ilusão, que o pensamento, no ato de ver, perceber, o pensamento não está presente. Há um espaço aí. Então você vai ver com atenção. A atenção é uma luz. A atenção é uma consciência. A consciência é onde você se desdobra nela e ela abre a realidade para você. Entendeu? Então você não precisa ficar presos em conceitos, em conhecimentos, em filosofias, em crenças, em religiões, em atavismos, em rituais. Não precisa ficar preso em nada, em autoridade nenhuma, seguir nenhuma autoridade, nenhum mestre, nada. É uma questão agora de você apenas se ver, observar o próprio observador. É isso mesmo. Testemunhar a própria testemunha. Entendeu? Você como uma testemunha, você se testemunhar. Você como um observador, se observar. Entendeu? É a consciência por trás disso tudo, vendo ela mesma. Então, são essas as minhas sugestões. Ok? E eu espero estar estar ajudando a todos, não confundindo a cabeça de ninguém, porque a gente aqui, isso aqui é só uma passagem, entendeu? Um dia nós vamos ter que deixar esse corpo, essa mente, entendeu? Então aqui quem já está falando é o observador. Eu já estou entrando no eu novamente falando. Então, quando esse eu entra, ele entra em ação, entra o tempo. Então entra no tempo, entra os conceitos. Por isso que eu estou dizendo isso. A gente olhar, aprender, tudo isso é importante. Olhar, aprender, ter uma aprendizagem, para chegar nesse ponto que eu estou falando para vocês. Para chegar nesse ponto que eu estou dizendo aqui,
foram muito tempo que eu estudei, entendeu? Esse é o conceito que eu estou falando. Foram muitos estudos, muitas filosofias, e talvez eu tenha perdido muito tempo aí. Mas há sempre um momento que a ficha cai e a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente. Então é isso que eu desejo para que todos vejam sua vida de uma maneira diferente, mais pura, mais sagrada. O sagrado possa se manifestar naquele momento de lucidez, na sua mente livre, lúcida, limpa, serena e com amor. Falou? Então vou me despedindo. O meu coração sauda a todos vocês. O Cristo sauda a todos vocês. E que Deus possa estar sempre conosco, aqui e agora, nos ajudando nesse despertar, nesse desabrochar espiritual, para a grande realidade, para a consciência una, para a consciência pura, para a consciência cósmica. Namastê a todos. Muita luz, muita paz para todos.